Boa noite. O nosso grupo é composto por Milena, Wagner, Fabiana, Gleidson, Robson e aqui vos fala Dilmara. A nossa abordagem é sobre a cromoblastomicose. Essa doença é uma micose subcutânea crônica de distribuição cosmopolita, podendo ser encontrada em qualquer lugar do mundo, causada por vários tipos de fungo dermáceo, pigmentado e dimórficos. Os membros dessa família são caracterizados por apresentarem coloração variável de verde escuro e marrom a negro, devido à presença de melanina. Essas, por sua vez, são importantes por estarem associadas à virulência B de vários micro-organismos, reduzindo sua sensibilidade aos mecanismos de defesa do hospedeiro. Pacientes com essa doença são tidos como desafios terapêuticos, principalmente devido à sua natureza recalcitrante resistente, tendo em vista a persistência do fungo no tecido e a cronicidade das lesões. Agora vamos para a parte de sinais e dos sintomas. Viu? Ela pode começar da parte inferior do corpo, mas outras partes da pele podem ser infectadas, especialmente onde já foi lesionada. As papúlas iniciais, que são os caroços pequenos e crescentes, podem se assemelhar a uma dermatofitose, que é uma doença que é causada por fungos e se alimenta da queratina. As lesões elas se estendem para formar manchas vermelhas arroxeadas, pouco sensíveis e fortemente demarcadas com bases enduradas. O editor vai colocar umas imagens aqui do lado para vocês verem como é que é. Várias semanas ou meses mais tarde, novas lesões de mais ou menos 1 a 2 milímetros acima da pele podem aparecer ao longo do trajeto da drenagem linfática. Outra característica são as projeções nodulares endurecidas, que são vermelhas ou cinzas, com aspecto parecido a um couve-flor. A obstrução linfática pode ocorrer, o prurido pode persistir e infecções bacterianas secundárias podem causar ulcerações e, ocasionalmente, sepse, que é uma doença potencialmente grave, que surge a partir de inflamação e que se espalha pelo organismo diante de uma infecção, podendo levar à queda da pressão arterial, da falência do órgão, entre outros sintomas. Boa noite, meu nome é Milena e eu vou falar um pouquinho sobre o agente etiológico e também sobre o mecanismo. Bem, o agente etiológico principal é o Forsythia pedrozoi. Ele é o principal agente etiológico do cromoblastomicose, sendo ele um fungo frequentemente isolado das lesões. Ele é um fungo dimórfico pigmentado que vive na natureza como um saprofito, que são seres que se alimentam absorvendo substância orgânica, proveniente de matéria orgânica em decomposição. Ele é bastante encontrado em solos vegetais ou também em troncos de madeiras apodrecidos. Bem, o mecanismo, como é que ocorre o mecanismo contra esse fungo no nosso corpo? A reação anulomatosa ela é uma característica das lesões do cromoblastomicose. Bem, ele é bastante associada com abscessos ricos em neutrófilos, né? Demonstra a incapacidade das células fagocíticas em eliminar completamente esse fungo. Os neutrófilos, ele representa a primeira linha de defesa, né, do hospedeiro, seguindo por macrófagos ativados. Esses tais fagócitos, eles destroem as células fúngicas pela produção de reativos intermediários do oxigênio, na produção de componentes secretados por essa célula, atuando de forma fungistática. Embora as evidências de que estruturas do fungo, como a melanina, possam modular negativamente a capacidade do macrófago em eliminar o fungo. Além da ação fagocitose, essas células podem desempenhar a função de células apresentadoras de antígenos aos linfócitos T, né, estimulando assim a produção de
interferon gama e de fator de necrose tumoral alfa, bem como participando da formação da resposta inflamatória granulomatosa. Boa noite, meu nome é Wagner, estudante de farmácia noturno. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico da doença tromboblastomicose. Então, ela é uma doença que não produz muitos sintomas inicialmente. Por quê? O que acontece? Ela não arde, ela não dói, ela não coça, e por isso é muito difícil de ser diagnosticada. O problema dela é que essa lesão vai aumentando, que aí se transforma em uma pápula, depois de alguns meses, depois de algum tempo, pode se ulcerar e assim virar um ferimento. É principalmente pela falta de cuidados médicos aliados ao diagnóstico tardio que se originam-se deformidades, chegando até a incapacidade do membro afetado quando acontece essa evolução da doença. Então deve ser suspeitada através desses nódulos, essas pápulas, essas placas persistentes de crescimento lento. Pontos negros na superfície da pele afetada é um recurso clínico sugestivo. O modo de infecção é por inoculação de fungos, por via traumática. Ela não é transmissível por animais ou por seres humanos, portanto, ela não é uma doença contagiosa. Pode ser diagnosticada através de uma detecção de estruturas de fungos pigmentados com a preparação de hidróxido de potássio ou uma biópsia da pele. Eu vou mostrar 3 fotos. A primeira que é essa, placa bem definida, escamosa, em forma de crosta, com pontos pretos sobre o dorso da mão. Nessa segunda imagem, podemos ver uma dermoscopia com fundo rosa e branco com estruturas ovoides amareladas com pontos castanhos. Agora vamos para a terceira imagem. Já nessa terceira imagem, podemos ver uma montagem de hidróxido de potássio 400 vezes aproximados no zoom. Então, para dar resumida em tudo aqui que foi falado, o paciente ali se fere, começa uma lesão, consequentemente o fungo que está alojado na natureza, num nicho, num lugar específico, ele acaba entrando em contato com o paciente, dentro da pele do paciente profundamente, ali ele se instala e começa uma lesão, que com o tempo vai evoluindo até uma lesão grave de evolução crônica. Como já foi dito anteriormente por meus colegas, há mais chances do contágio ser membros inferiores do paciente, porque tem mais chances de ter contato com alguns lugares ou objetos contaminados. Por exemplo, um espinho, uma ferramenta agrícola, até mesmo uma folha de coqueiro, de palmeira. O diagnóstico baseado em alguns tipos de lesões eu dividi aqui para vocês em alguns grupos, que é verrucosas, nodulares, cicatriciais, tumorais, entre outros. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o tratamento. Olá pessoal, meu nome é Gleison, estudante de farmácia do 2º semestre, e vou falar sobre a tromboblastomicose. O tratamento dela depende da gravidade da doença. Existe a forma leve, a forma moderada e a forma grave. A forma leve, ela tem mais ou menos, ela é solitária e tem mais ou menos menos de 5 centímetros de diâmetro. Na forma moderada, ela pode apresentar única ou múltiplas com 15 centímetros de diâmetro. A forma leve, o tratamento dela é feito através de uma incisão cirúrgica. Ela pode ser retirada nesse diâmetro. Já a moderada e a grave tem que ser forma via oral, com antifúngico. O antifúngico é o itraconazol, que é de 200 a 400 mg por dia, e a terbinafina de 250 a 500 mg por dia. Essa é a dose diária do medicamento. Pode ser feito também o tratamento através de terapias clínicas, que no caso eu posso fazer com fioterapia e com a termoterapia, que é a base de gelo e calor. Existe também a terapia a laser. Isso na forma moderada a grave, você pode usar essas terapias. Pode ser com indicação do médico. Outra coisa, para você saber a forma de cura, isso varia também de
8 a 36 meses esses tratamentos, por ele ser uma forma muito, assim, ela é muito grave, ela tem muita profunda, então para tratar geralmente é de 8 a 36 meses, demora muito. Já para você saber se você está curado, depende do critério do médico. Para você suspender esses medicamentos, depende do critério do médico, porque ele vai fazer toda uma avaliação. Ele vai fazer uma biópsia para saber se a micose se encontra ainda no local, e também vai verificar se existe manifestações pruridas no local, se existe uma atrofia na derme. Ele vai verificar se existe atrofia, se está uniforme. Aí só após isso ele vai certificar se realmente as pessoas estão curadas da micose. Isso na forma moderada, porque a forma grave ela demora até anos para a cura.